Amados irmãos e irmãs, paz e bem, hoje terça-feira, dia 22 de fevereiro, a igreja celebra a Cátedra de São Pedro. A cátedra é a sede do bispo, a cadeira de onde ele preside a Assembleia Litúrgica. Essa celebração, diz o missal romano, salienta a missão do mestre e pastor conferida por Cristo a Pedro, por ele constituído em sua pessoa e na pessoa dos seus sucessores, princípio e fundamento visível da unidade da igreja. Portanto, hoje é um dia especial para nós rezarmos pelo Papa. Temos visto tantas situações de incompreensão com relação ao nosso Papa, sobretudo com relação a algumas posições ligadas ao zelo para com o ser humano, o cuidado para com o ser humano, né? A caridade, né? O evangelho que se torna encarnado quando nós fazemos o bem, não é? Mas vamos ao texto de hoje. O texto de hoje é Mateus, capítulo 16, versículos de 3 a 19. Naquele tempo, Jesus foi para a região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A grande pergunta do diálogo entre Jesus e seus discípulos é: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quer dizer, as pessoas compreenderam de fato quem é Jesus, quem é o Messias e que tipo de messianismo ele veio viver. É muito importante ter clareza, porque a cristologia, quer dizer, o nosso modo de conceber, de pensar o Cristo, está por trás de toda a nossa eclesiologia, do modo de viver como igreja. Então a nossa cristologia, ela gera a nossa eclesiologia. Eu sou igreja de acordo com o modo que eu penso o Cristo, não é? Por isso que é importante esta discussão do Evangelho de hoje. Quem é o Filho do Homem, não é? Aí alguns dizem João Batista, outros dizem que é Elias. Porque veja bem, se nós tivermos uma visão muito triunfalista de Cristo, nós vamos querer viver uma igreja triunfalista, com características de triunfalismo. Se nós tivermos uma visão de um Cristo, como ele mesmo disse, né? Há três coisas em Cristo que os discípulos não aceitavam. Ele disse que iria sofrer. Ah, não, o Senhor é Deus, como é que Deus pode sofrer? Deus não sofre, Deus triunfa sempre. Segunda coisa, vou ser perseguido. Não, como é que Deus vai ser perseguido e rejeitado? Ninguém rejeita o que é bom. Como é que as pessoas podem rejeitar o que é bom? No Gênesis está lá uma prova de que a pessoa pode rejeitar o que é bom. Deus deu o paraíso para Adão e Eva e disse apenas: não comam desse fruto. E eles comeram e rejeitaram o amor de Deus por causa daquele fruto. E terceiro, Jesus disse que deveria morrer. E os discípulos disseram: Deus não morre. Como é que Deus pode morrer? Então veja, não é fácil crer no Cristo a partir desta mentalidade, não é? Não é fácil crer em Cristo que irá sofrer, ser rejeitado, morrer, mas irá ressuscitar ao terceiro dia. Depois é interessante que Jesus, ao escutar o que Pedro diz, né, ele revela algo sobre Pedro também. Ele diz: Simão, ele é Shimon, quer dizer, é discípulo, alguém que escuta. A palavra Shimon vem da mesma raiz de Shema, escutar, não é? Shimon, o Shema, tu és um discípulo, não é? Porém, Simão, filho de Jonas, né?
Jonas representa o profeta teimoso do Antigo Testamento. Tu és um filho da teimosia, mas tu tens um coração sensível. Nas bem-aventuranças, Jesus diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Quer dizer, se você conseguiu ver a Deus em mim, é porque você é puro de coração, Pedro. Você tem grandeza. Então, por isso eu te chamarei agora de Pedro. Tu serás Pedro. Tu serás pedra. E sobre esta pedra construirei a minha igreja. Veja que a humanidade inteira espera muito desta pedra que é Pedro, desta pedra que é o Papa. A humanidade inteira, a igreja inteira, no mundo inteiro, se sustenta sobre esta pedra. Por isso que pensemos na missão do Papa, que não é uma missão fácil, que é uma missão difícil de ser pedra, de ser rocha e dar sustentação a toda a igreja. Não é uma missão fácil. Não é que aquele homem vive uma vida fácil, não é? Pois bem, e aí Jesus diz: sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Há uma tradução interessante para essa parte aqui do texto, dizendo que não é o inferno que combate a igreja, é a igreja que combate o inferno. E os monges do deserto falam muito sobre isso, não é? Eu te darei as chaves, aqui é um sentido metafórico, não é? Dar as chaves significa dar o comando. Se eu for sair de casa e entregar a chave para alguém, quer dizer, essa pessoa está no comando da casa. Então eu vou emprestar meu carro. Entreguei a chave, quer dizer, você tem um comando, um controle. Entra, sai do carro, entra, sai da casa, você tem a chave. Ele diz: eu te darei a chave do reino dos céus, quer dizer, eu te darei a compreensão necessária e a sensibilidade para que você possa entrar na dinâmica do reino do céu e possa abrir essa dinâmica para todo mundo. E tudo que você ligar na terra será ligado no céu. E o que você desligar será também desligado, não é? Portanto, amar a Cristo é também amar a sua igreja. Muita gente diz nos tempos de hoje: Cristo sim, igreja não, Deus sim, religião não, espiritualidade não. Há um equívoco, porque a igreja é necessária. São os meios materiais, físicos que são necessários. A vida sacramental é necessária, né? Então, amar a Cristo e amar a sua igreja, mesmo com as imperfeições que ela tem. Veja que quando Saulo perseguia os primeiros cristãos, ele caiu do cavalo, e Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Na verdade, Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Saulo não perseguia Cristo, perseguia os cristãos. Mas há uma identificação, né, entre Cristo e a sua igreja. Então ele diz: perseguir os cristãos mesmo que me perseguir. Tem um diálogo muito interessante, reproduzido por Raniero Cantalamessa, que teria sido entre Erasmo de Roterdã e Lutero. E Lutero teria dito a Erasmo: olha, eu estou abandonando a igreja, porque a igreja tem muitas falhas, tem muitos pecados, eu estou abandonando. E Erasmo teria dito: Lutero, eu não vou abandonar a igreja porque eu também tenho pecados, e a igreja me ama e me suporta com os meus pecados e me ajuda a ser melhor. Então há muita gente dentro da igreja, santa, boa, pura. Há muita gente pecadora também. A igreja é feita de gente santa e de gente pecadora, porque é feita de gente de carne e osso, com as suas ambiguidades e os seus problemas. Hoje é um dia para contemplar na figura do Papa a figura da unidade da igreja, aquele que dá unidade da igreja, à igreja. E eu gostaria de concluir a nossa reflexão com o pensamento da didascalia, que é um texto antigo dos primeiros bispos da igreja, que fala sobre o bispo, mas eu queria transportar esse pensamento para o Papa, porque a didascalia diz assim: depois de Deus, o bispo é meu pai e minha mãe, e deveria ser realmente, né? No início da igreja, os bispos cumpriram muito bem esse papel, inclusive na dimensão caritativa, no cuidado, no zelo com os pobres, essa coisa toda. Então, vamos transferir para o Papa esta mesma afirmação. Confiar que ele, em nome de Cristo, está conduzindo esta barca, com Cristo, né? Conduzindo esta barca. E conduzindo com muita seriedade, com muito senso de responsabilidade, conduzindo a igreja
desse espírito de sinodalidade que tem sido tão pregado nos últimos dias. Um grande abraço para todos e hoje rezemos de modo especial pelo nosso Papa Francisco. Abençoe-vos Deus, que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Como diziam os antigos, boa sorte, Deus te abençoe, Deus te crie para o bem. Amém.